Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e dessa vez nós vamos falar das abordagens multiprofissionais para a manutenção da proficiência sensorial e cognitiva. Nós continuamos falando de sensorialidade e o nosso título aqui seria Sensorialidade, considerando a manutenção da proficiência e cognição em idades avançadas, que é o que eu prometi no final do último programa. Eu vou ler porque o texto é grande, mas antes de mais nada eu vou te pedir para que você deixe seu like, deixe seu comentário, você compartilha esse vídeo e assina o nosso canal, ok? Colabora conosco aí. Agora eu vou ler o texto e fazer as inserções que se fizerem necessárias, porém esse texto está um pouco maior que o outro, então o programa talvez fique maior. Vou pedir sua atenção, vou tentar fazer o mínimo de comentários possíveis, exceto aqueles que realmente posso esclarecer. E bola para frente, vamos lá. A manutenção da proficiência sensorial e cognitiva na terceira idade exige uma abordagem integrada e multidisciplinar. Diversos profissionais na saúde desempenham papéis complementares, cada um contribuindo com a sua expertise para promover o bem-estar e a autonomia do idoso. Perspectivas da fisioterapia e treinamento físico diz o seguinte: o sistema sensório-motor, que integra as informações sensoriais e motoras, é um sistema crucial para o controle postural e a execução de movimentos precisos. O sistema visual somatosensorial, que é a propriocepção, e o vestibular são os principais responsáveis pelo equilíbrio corporal, o equilíbrio do corpo de uma maneira geral. Alterações na sensibilidade tátil, proprioceptiva e na percepção de temperatura ou dor podem comprometer o equilíbrio e a coordenação motora, especialmente após eventos de um acidente vascular cerebral, por exemplo. A diminuição da sensibilidade plantar, por exemplo, também está diretamente associada a um maior risco de quedas. O sistema somatosensorial, também chamado de sistema sensorial somático, é responsável pela percepção da sensação corporal como tato, pressão, temperatura, dor e posição, propriocepção. Ele envolve receptores sensoriais na pele, músculos, articulações e órgãos internos que enviam informações para o cérebro através das vias neurais. A sensibilidade plantar refere-se à capacidade de sentir-se estímulos na planta do pé, como pressão, toque e temperatura. Se você tiver dificuldade de percepção disso, você corre o risco de ter uma queda, né? Você não percebendo a pressão que o seu pé está fazendo sobre algo, não percebendo o toque e não percebendo a temperatura, você corre risco de cometer erros contra você. A fisioterapia e o treinamento físico não apenas fortalecem o corpo, mas reeducam o cérebro na interpretação e uso de informações sensoriais, combatendo a neuroplasticidade negativa, que nós já explicamos no último programa. A neuroplasticidade negativa é quando você começa a perder neurônios e perder a capacidade de reproduzir algo naquele âmbito ali, naquele cômputo ali. Por exemplo, se você começar a não usar o ouvido, vamos supor que fosse possível isso, a não usá-lo ou usá-lo minimamente, você não teria a reposição dos neurônios para que você permanecesse com aquela capacidade. A neuroplasticidade é aquela que cria ou transforma redes de neurônios para favorecer uma determinada tarefa de recepção de comunicação, da impressão do mundo externo para o mundo interno através dos seus sentidos, e que se ela se mantiver plugada, se você se mantiver plugado, essa recepção dele sempre
altera e melhora o trabalho dos neurônios, da formulação ou da feitura desses neurônios, dessas vias neurais. Se uma dessas atividades, você for paralisando, a neuroplasticidade funciona negativamente, no sentido de que o organismo se ocupa de outras vias neurais em detrimento dessa. Então essa seria uma neuroplasticidade contra você, por isso chamada negativa, contra aquela percepção, se essa for o tato, se essa for a audição, se for a visão, etc. O conceito de desuso aprendido é crítico nesse contexto. A falta de uso de um membro devido à perda sensorial leva à diminuição da sua representação cortical no cérebro. Isso representa uma forma de neuroplasticidade negativa, que foi o que eu falei. A fisioterapia, ao engajar o membro em atividades e estimular o sistema sensorial, não só recupera a funcionalidade física, mas também reverte essa neuroplasticidade negativa, promovendo a reorganização do sistema nervoso, e isso significa que o trabalho físico vai além do ganho de força ou equilíbrio. Ele se concentra na reativação e principalmente refinamento das vias neurais sensório-motoras, o que é essencial para a autonomia e para quebrar um ciclo vicioso de declínio funcional, que começa nas idades avançadas. Neuroplasticidade negativa, então, é chamada de plasticidade desadaptativa, que refere-se à capacidade do cérebro de se modificar e adaptar em resposta a experiências, mas de maneira prejudicial ou não, adaptar a respostas e experiências, mas de maneira prejudicial ou não funcional, ou seja, ele se adapta negativamente, ou seja, esquecendo aquele lado ali, não trabalhando nas vias neurais. Porque se você estimula, ele cria vias e fortalece e amplia. Se você desestimula, ele faz a mesma coisa no sentido de se ocupar do resto e não daquele setor. Tem um certo sentido, né? A prática regular de exercícios físicos, então, é fundamental para a saúde e prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento. O método Pilates, por exemplo, ele é reconhecido por seus benefícios na melhoria da mobilidade, disposição, humor, força muscular e na diminuição dos riscos de queda e fraturas. O Pilates atua diretamente no sistema sensório-motor, aprimorando o equilíbrio funcional, a flexibilidade, a postura, a estabilização da coluna e da capacidade respiratória. É crucial que os exercícios sejam adaptados às condições clínicas e físicas de cada idoso, de cada pessoa com idade mais avançada, para maximizar seus efeitos positivos. Além do Pilates, exercícios de equilíbrio e coordenação são vitais para prevenir quedas, e a atividade física em geral auxilia no controle das condições como hipertensão, osteoporose, artrite e depressão. E você mantém também uma configuração física, né, adequada, né? Você treina a musculatura, você não deixa a musculatura ficar muito flácida e trabalha toda uma rede neural que te coloca na ordem do dia como prioridade. Então, os exercícios de equilíbrio e coordenação são vitais para prevenir quedas, e a atividade física em geral auxilia o controle das condições musculares, né, de resposta, mas condições também como hipertensão, se for o caso, osteoporose, que é a perda de massa óssea, artrite, que é as inflamações nas articulações, e a depressão, quando você se sente isolado e menos capacitado. Na fisioterapia, uma ampla gama de técnicas é empregada para estimular a neuroplasticidade e prevenir o desuso aprendido. Quer dizer, o desuso por um descuido ou da própria natureza do indivíduo, ou da situação em que ele vive, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita condição de sair, ela mora num lugar que não é ruim, não é bom, ela não tem quem leve ela, quem a acompanhe para ler na rua, então ela fica caminhando daqui do quarto para a sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. E isso aí não dá a ela elasticidade de músculo, não dá a ela sensação de espaço, não dá a ela tônus muscular, não devolve a ela o equilíbrio de andar no meio de muitas pessoas, atravessar ruas, andar em ambientes amplos, né? E ter que checar uma série de informações sonoras e visuais quando ela pode sair ou ir num lugar
onde ela pode se esticar, como por exemplo um local de corrida, uma mata bonita, uma florestinha, uma coisa assim que faça com que ela tenha uma sintonia com a natureza, que faz parte da vida da gente, desse tipo de sintonia. Então, se ela está isolada e não pode fazer isso tudo, ela tem uma perda. E essa perda é a perda pelo desuso. A reabilitação do equilíbrio sensorial é frequentemente baseada na exposição repetida do idoso a condições de dificuldade. Quer dizer, você tem que colocá-lo controladamente nessas condições para que ele possa reagir e criar vias neurais. Entre as técnicas aplicadas, destaca-se o Tai Chi Chuan, a reabilitação por fisioterapia, e também a realidade virtual, que nós comentamos no programa de ontem, e a reabilitação vestibular. O treinamento da sensibilidade plantar, por exemplo, demonstrou ser muito eficaz, porque melhora a sensibilidade e o equilíbrio. Exemplos práticos de atividades incluem exercícios como o mini band, combinados com estímulo cognitivo, jogos musicais e atividades que envolvam o manuseio de diferentes texturas para verificação do tato. A reabilitação por realidade virtual, que é a ARV, é uma abordagem terapêutica inovadora que utiliza ambientes virtuais interativos para auxiliar na recuperação do paciente com diversas condições, como lesões neurológicas, ortopédicas e distúrbios de movimento por algum motivo. Já a reabilitação vestibular é um tratamento que utiliza exercícios para reduzir sintomas como tontura e problemas de equilíbrio, especialmente em casos de disfunção vestibular, ou seja, coisas ligadas ao ouvido interno das pessoas, os dois, né? Esses exercícios visam melhorar a comunicação entre cérebro e sistema vestibular localizado no ouvido interno, que é responsável pela percepção espacial e equilíbrio. Perspectivas da terapia ocupacional. A terapia ocupacional capacita as pessoas de todas as idades para uma ocupação, otimizando a atividade e a percepção e a participação social, porque a atividade é bom quando você faz em conjunto, né? É claro que solitariamente também, mas quando você faz em conjunto, além de tudo, você tem a socialização. E você sendo mais velho, estando num grupo de pessoas mais velhas, vendo que os seus limites também são limites de outro, que os outros vão ultrapassar aquele limite de você também, isso é estimulante. Tá? Você tem quem se apoiar. Você não está no meio de pessoas que são 100% enquanto você está lá com seus 30%, 40%. Né? Você encontra pessoas mais ou menos na sua faixa que tem que melhorar tanto quanto você. E um vai ali dando dica para o outro, olhando, observando, tentando entender, praticando. Né? Então, a terapia ocupacional ela desempenha um papel crucial ao auxiliar o idoso a realizar atividades diárias como cozinhar, limpar, cuidar da casa de forma mais segura e independente. Ele vai tomar um tombo dentro de casa porque resolveu limpar a casa. Ele não vai se queimar porque ele resolveu cozinhar, né? Ele não vai sofrer uma queda qualquer. Eu já falei de tombo, né? Estando cuidando da casa. Então, é uma maneira de deixá-lo mais seguro e independente. Essa capacidade é fundamental para o bem-estar e para a saúde geral do indivíduo, inclusive psicológica, saúde mental. A terapia ocupacional, então, atua como ponte entre a capacidade sensorial e a funcionalidade prática. Você tem uma capacidade e coloca ela em funcionamento. Então, a terapia ocupacional vem ali para te dar as linhas mestras para você fazer essa consecução. Ou seja, você tem a capacidade a ser treinada e você vai, através do fisioterapeuta, do treinador, seja lá o que for, praticar, trabalhar, transformando a estimulação em autonomia. Enquanto o fisioterapeuta se concentra nos mecanismos sensório-motores básicos, como por exemplo equilíbrio e força, a terapia ocupacional eleva essa intervenção para o nível da ocupação. O que quer dizer isso? As atividades diárias significativas. Então você está trabalhando diretamente as suas pessoais sensorialidades. Para um terapeuta ocupacional, estimulação sensorial não é um fim em si mesmo, né? Essa estimulação, mas um meio para um objetivo maior, que é permitir que o idoso continue a cozinhar, envolvendo paladar, olfato e tato, a se vestir, que é o tato e a propriocepção,
participar de hobbies, onde ele considera visão, tato e audição. Essa abordagem é crucial porque a autonomia e a participação em atividades significativas estão diretamente ligadas à qualidade de vida e ao combate à depressão e solidão. A terapia ocupacional, então, integra a estimulação sensorial no contexto da vida real do idoso, tornando-a funcional e motivadora. Muito bem. Para uma estimulação cognitiva, motora, fina, integração sensorial, a terapia ocupacional utiliza atividades lúdicas e desafiadoras que mantêm o cérebro ativo e saudável, combatendo a solidão e a depressão. A estimulação sensorial inclui atividades que ativam os sentidos, como o manuseio de diferentes texturas para tato, exposição a aromas para olfato e audição para a música. Atividades manuais como costura, pintura, artesanato e outras coisas também, né? Às vezes a pessoa não quer fazer pintura, mas ela pode fazer uma escultura, um artesanato. As mulheres são muito dadas a artesanatos, a fazer customização de roupas, de trabalhar com objetos para fazer colares, enfeites para si mesmos, ou modificar as coisas que existem, que elas compram, vão lá e modificam roupas e outros acessórios. As mulheres são muito criativas, né? Então, essas atividades são excelentes para estimular as habilidades motoras finas e a criatividade, considerando, inclusive, a criatividade da pessoa, né? Teve um senhor que eu conheci ele assim, brevemente, tem muitos anos isso. Ele era mais velho do que eu sou agora, e ele trabalhava numa companhia, me parece que era a companhia de energia, e quando ele aposentou, ele foi para a casa dele, que no caso era numa rocinha perto de uma cidade aí grande. E nessa rocinha ele começou a fazer brinquedos para algumas crianças ali, se não me engano, neto dele, alguma coisa assim. E de repente ele percebeu que ele tinha uma criatividade para aquilo, que todo mundo gostava do que ele fazia. Ele pegou e começou a criar, começou a fazer brinquedos diferentes. Alguns brinquedos tinham assim tecnologias rudimentares, né? Você tinha um barbante ligado numa bola, você apertava uma parte da madeira, a bola já era jogada num buraco ou no outro, e num deles a bolinha vinha descendo e ganhava velocidade, e entrava no lugar, saía do outro e subia de novo. E tem uma coisa interessante o que ele fazia. Eram coisas trabalhosas, muito criativas. Ele acabou montando ele sozinho, né? Como único trabalhador, uma mini fábrica, e começou a produzir algumas coisas em série na casa dele. E começou a ganhar o dinheirinho dele. E muito inteligente ele. Talvez ele não soubesse que ele tinha aquela capacidade. Ele não criou só isso. Ele criou outras coisas também que não eram necessariamente brinquedos. Mas muito interessante a criatividade do cara. Ele não quis fazer nada, quiseram comprar, quiseram fazer, quiseram acontecer. Ele falou, não, quero fazer só isso que está aqui. Eu acho que aquilo ali foi o suficiente para ele sair do ostracismo, sair do dia a dia massacrante de um velho em casa andando para lá para cá. Acho que isso ajudou muito. Então aquilo ali foi uma autoterapia, né? Ele fez a terapia ocupacional para si próprio. Bom, a integração sensorial, por sua vez, implica uma aprendizagem sensório-motor, baseada nas informações sensoriais resultantes da interação com o meio ambiente, integrando essas informações para organizar tarefas. Essa integração de informações sensoriais são ações motoras para produzir movimentos coordenados e precisos. É uma integração de informações sensoriais. O que você está ouvindo, por exemplo, às vezes você vai fazer um exercício lá no Pilates. Aí a instrutora ou o instrutor te ensina os passos. Ali você tem que ter atenção, cognição ligada, coordenação motora para você poder fazer um exercício, né? Então o exercício tem 3 estágios. Num você levanta, depois você abaixa e abre a perna, abre o braço, depois você vai até lá embaixo, abre o braço e a perna, depois você volta fechando a perna, depois você volta fechando o braço até ficar em pé outra vez e abaixar a mão. Você precisa de ouvir e coordenar esse exercício e ter memória para lembrar que você tem que fazer aquilo ali. Então um movimento levantou o braço, abaixou, levantou o outro, abaixou, levantou a perna. São 3 coisas dentro de um movimento, então esse é um. Depois, quando você voltar lá para cima, você continua. 2.
você treina a sua capacidade de atenção, a sua disciplina, treina o seu tônus muscular e articula a sua audição, o que você ouviu, articula o entendimento do que você ouviu e vê os seus colegas fazerem, observa, vê quem faz melhor, quem faz pior, passa informação para frente, bate um papo, conversa, se entende. Então, atividade, né? Integração social, então, é você conseguir que várias das nossas habilidades inatas, que são os nossos sentidos, estejam trabalhando ali naquele momento. Perspectivas da psicologia e bem-estar mental. Olha, a perda sensorial, especificamente quando afeta múltiplos sentidos, pode ter um impacto psicológico significativo. Isso é óbvio, né? Levando à percepção de uma pior qualidade de vida e dificuldades na interação social. A perda do olfato, da visão, a audição estão correlacionadas com declínio cognitivo. Olha bem, quando fala perda, são perdas relativas, né? Não é aquela coisa assim que você, não sente cheiro de mais nada, né? Nossa, não estou vendo coisa nenhuma. Não ouço nada. Não é assim. Você tem perda do olfato. A perda do olfato você nem percebe muito. O que você percebe mais claramente é a audição e visão. Mas é um conjunto de coisas que você perde. Perde paulatinamente, tá, gente? Não é de uma vez só, não. Exceto se você tiver um tumor, se você tiver uma agressão, se você sofreu um acidente, tiver um AVC, aí são outros 500. A perda de olfato gradual, de olfato, visão e audição está correlacionada com o declínio cognitivo. Todas essas cognições neurais ali das vias, cognição são impulsos que caminham de um lado para outro, são liberados de um lado, recebidos do outro. Essa passagem ela pode ser dificultada pelas pontas ali dos neurônios. E eu não sei falar essas palavras, quer dizer, eu sei, mas eu não vou lembrar de detalhes. Que é coisa que se aprende no ensino médio, né? Mas aquelas configurações físicas que ali estão começam a deteriorar nas pontas e tal, e as conexões se tornam menos rápidas. E o que você tem que fazer? Você tem que continuar fazendo exercício para você criar outras conexões que sejam mais aperfeiçoadas. Mas eu consigo isso na idade avançada? Esse exercício aqui, esse vídeo aqui é para entender isso. Que se você se mantiver em atividade, você minimamente preserva o que você tem. Quando não criar sempre cria, né? Mas pode criar com formato já gastado. Mas de qualquer maneira você está criando. Se você está lendo, se você está procurando, se você está estudando, você está criando neurônio. E está viabilizando a sinapse. Mas elas são mais lentas e tal. Elas são mais lentas porque você é mais velho, tem metabolismo, tem todo um conjunto de coisas que são lentas, desde o organismo está envelhecido. Mas se ele estiver sendo trabalhado, ele ganha um modus operandi e vai criando essas vias neurais. Então a perda de olfato, a visão, a audição está correlacionada com o declínio cognitivo. Vamos trabalhar para não ter o declínio cognitivo ou tê-lo o mínimo possível. E com o declínio cognitivo não é só de entendimento, não. A cognição é todas as relações que tem ali dentro. E quando não é também o fato de você perder um pouco da consciência, não ter clareza do que está acontecendo, você também confunde as outras funções, você não percebe cheiros adequadamente, você não enxerga adequadamente, você não ouve adequadamente, não sente sabor adequadamente. E nem equilíbrio e nem sensação espacial. Tudo isso faz parte do início de um declínio cognitivo, que eu vou lembrar vocês que é gradual, exceto se houver uma doença. Além disso, a perda sensorial ela pode gerar um sentimento de culpa e vergonha, especialmente quando afeta aspectos mais íntimos, como por exemplo desejo sexual, como por exemplo você ter um descontrole de esfíncter e de repente você tem que correr para o banheiro e não dá tempo, você toma um tombo no meio da rua, você esquece, sai com a roupa inadequada. São coisas, né, que dão vergonha na pessoa, que a pessoa se sente envelhecida, se sente jogada fora, se sente um trapo. É horrível isso. A estimulação sensorial, então, ela deve ser integrada com abordagens psicológicas e vai transcender a mera função sensorial. Ela vai tornar-se uma ferramenta para ressignificar a experiência de envelhecer.
e a promoção de uma saúde mental geral, holística, que ele usou a palavra aqui. A perda sensorial não é apenas um déficit físico, ela tem ramificações psicológicas. Então, ela pode levar ao isolamento, à depressão e à baixa qualidade de vida. Por isso que nós estamos fazendo esse vídeo aqui. Programas como Arte com Sentido, um programa que existe aí de engajamento dos mais velhos, eles demonstram esse tipo de programa, esse é um deles, demonstra que o estímulo multissensorial, especialmente quando combinado com arte e atenção plena, que eles chamam de mindfulness, né? Que o mindfulness é aquela atenção plena focada, a prática de focar a atenção no momento presente, sem ficar julgando se está certo, se está errado, se eu devo fazer isso, se eu não devo. Você está fazendo coordenadamente, o que é importante, e focadamente, para você ter ganho de cognição. Então, focar a atenção no momento presente, que é a atenção plena. Então, arte e mindfulness atuam no bem-estar mental. Isso sugere que a estimulação não se limita a treinar sentidos, mas visa reengajar a pessoa, articular a pessoa engajando com o seu passado e construir novas experiências positivas no presente, experiências que você não teve no seu passado, mas que você pode continuar tendo e ter agora. Você pode continuar tendo novas experiências, né? Isso é importante. De repente você fez musculação sua vida toda, hoje você está fazendo pilates, é uma outra forma de você trabalhar. Você trabalha com menos peso, você trabalha com mais elasticidade, você trabalha mais com mobilização corporal, você sustenta o peso dos seus membros, trabalha com o peso deles para poder criar um tônus muscular que mantenha você em atividade equilibrada, e vontade de fazer aquilo, e gosto por fazer, né? Então é tudo um processo. Esse processo não só melhora o humor e reduz depressão, como também a depressão ela é um problema fisiológico e específico. Vamos dizer tristeza, né? Quando a gente fala depressão aqui, ele está falando da tristeza, de se sentir abandonado, de estar velho, de estar feio. Ficar velho é ruim porque você chega no espelho e tem sempre uma raiva, né? Se você nasceu feio, tudo bem, você vai no espelho e se acha feio. Se você nasceu bonito, você vai no espelho e se acha lindo, e depois, quando você começa a ficar velho, você fica muito triste. Eu acredito que isso aconteça com os feios, com os bonitos, com todo mundo. O envelhecimento é um processo difícil. Ele tem que ser muito bem conduzido pela pessoa. Nós todos temos que ter muita maturidade espiritual para entender que essa vida é passageira, que nós começamos ela e vamos terminá-la. Antes de terminá-la, você passa pela velhice. A maior parte das pessoas passa. Ainda mais hoje em dia que nós temos vidas longas, né? 76 anos em média, a média da morte das pessoas, mas tem várias pessoas vivendo aí 90 anos, 91 anos. Eu acho que essas gerações agora vão conseguir, apesar de tudo, né? Então, para você não ter essa tristeza de se sentir abandonado, largado, você tem que estar ligado na condição de estar fazendo algo em benefício do seu organismo, dessa cognição. Os programas de estimulação sensorial, como esse Arte com Sentido, visam melhorar o funcionamento cognitivo, qualidade de vida, diminuir sintomas depressivos, de tristeza, né? E emoções quaisquer negativas. Observou-se uma diminuição significativa nos níveis de depressão e um aumento na qualidade de vida geral em grupos que participaram de intervenções como essas. A estimulação sensorial em ambientes multissensoriais, quer dizer que tem mais uma coisa chamando a atenção do seu sentido, um cheiro agradável, um som agradável, a mudança desse som, a fala com alguém, a conversa, o estímulo à articulação da fala, o estímulo à audição do que outros estão trazendo, o tato, a sensação quando você está dançando, quando você está fazendo arte, quando você tem uma expressão corporal, você tem o tato de toque das pessoas em você nas pessoas. Quando você está dançando, você está trabalhando essa acuidade espacial, trabalhando o seu labirinto, o seu vestibular, né? Seu sistema vestibular. Tudo isso são focalizações nessas fisioterapias ou artes fisioterápicas, né? Então, a arte com sentido refere-se à exploração das artes nas suas linguagens, como, por exemplo, forma de desenvolvimento pessoal comunitário, abrangendo aspectos sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais,
Envolve a aplicação da arte para estimular a criatividade, a expressão, a percepção, a interação social, tanto em contextos educacionais quanto em contextos de terapias ou terapêutico. O uso da arte, da música, da poesia, do mindfulness, né, a tal atenção plena, como ferramentas terapêuticas é amplamente reconhecido. Atividades artísticas e culturais têm um impacto muito positivo na cognição das pessoas, principalmente dos mais velhos, que estão fazendo pouco uso ou estão visitando poucos lugares. Porque quando você é novo, você sai, você visita, você sai com a turma, você tem uma turminha, você vai visitar. Se você quiser, você vai fazer jogos, você vai jogar futebol, você vai jogar alguma outra coisa esportiva, você vai a um cinema, você vai a um teatro, você vai dançar, você vai namorar. Mas quando você fica velho, você não tem mais esses grupos, não tem mais essa disponibilidade. E o próprio velho ele começa a excluir certas coisas da vida dele. Infelizmente, a velhice dá na gente uma certa vergonha de fazer certas coisas, né? E isso tem que ser trabalhado, porque você continuar vivo, se você quiser que as suas atividades todas estejam presentes, você tem que viver como um corpo integral. Por isso que essas atividades são integrativas. Então o uso da arte, música, poesia e mindfulness como ferramentas terapêuticas é amplamente reconhecido como salutar. Atividades artísticas e culturais têm um impacto positivo na cognição, na estabilidade física, na autoestima e na capacidade de gerenciar condições de saúde, que às vezes tem, né? Além de promover contatos sociais, sendo trabalho a sociabilidade. Lembrar que você trabalhou a sociabilidade na infância e precisa continuar trabalhando na fase adulta e na fase madura, velhos, né? A música influencia o estado afetivo e emocional. A música sempre traz alguma coisa, ou ela traz sensualidade, ou ela traz vontade de dançar, ou ela traz ritmo, ou ela te traz memória, ou você ouve uma música que você vai lembrar de algumas coisas, né? Ou você vai cantar e vai exercitar pulmão, vai exercitar respiração. A música é muito completa, né? A poesia e a leitura melhoram a qualidade de vida e são significativas para o desenvolvimento da manutenção da cognição. Quando você está lendo, você está imaginando contextos, você está se informando, você está viajando, você está formando. Agora, existem leituras e leituras. Você pode ler um livro besta de autoajuda, né? Que ajuda, na realidade, o autor do livro, né? Bom, vamos lá. O mindfulness, que é a tal atenção plena, foca na atenção concentrada no momento presente, onde você está ocupando espaço com direito. Então, envolve intencionalidade e ausência de julgamento. Promove o bem-estar cognitivo, emocional, fisiológico e comportamental. O mindfulness, a atenção focada, aquela que você esquece de tudo e fica com a atenção ali ligada, que é uma espécie de meditação, promove o bem-estar cognitivo, emocional, fisiológico e comportamental. Exemplo de atividades que incluem oficinas de aromaterapia, sessões de audição musical com canções da juventude daquela pessoa, né? Exploração tátil com diferentes texturas, pintura, desenho, cerâmica e exercício de mindfulness, que é a tal meditação. A aromaterapia é aquela parte da arte e ciência que visa promover a saúde e o bem-estar do corpo, da mente e das emoções através do uso terapêutico de aroma natural de plantas por meio de seus óleos essenciais. E essas plantas têm cheiros agradáveis, e elas nos remontam lá epigeneticamente aos primórdios das nossas espécies. Então nós estamos falando de coisa que remotamente nós conhecemos muito. Sendo que tem gente que vive rodeado de plantas, rodeado de jardins, alguns moram em cidades menores, existe todo tipo de gente, né? Perspectiva da ortopedia e da saúde músculo-esquelética. Essa parte aqui é um pouco mais enjoada, porque ela é ligada à medicina. A saúde músculo-esquelética e função sensorial formam um ciclo de feedback. A deterioração sensorial aumenta o risco de quedas, que por sua vez causam lesões músculo-esqueléticas, levando à inatividade e, portanto, maior declínio sensorial e físico, e a um ciclo vicioso. Intervenções devem visar quebrar esse ciclo vicioso e otimizar, né? Então você tem que ter uma saúde músculo-esquelética, e para você ter uma saúde músculo-esquelética você tem que ter exercícios. Não necessariamente fisioterapias, porque você não está necessariamente doente, mas você precisa de treinos, né?
precisa de professores, de pessoas que estejam ali verificando até onde você pode fazer, que tipo de movimento é o melhor para você, por exemplo, como é feito no Pilates. O sistema músculo-esquelético é o efetor que executa as respostas para a estabilização corporal, baseando-se nas informações recebidas dos sistemas sensoriais, que é o visual, somato-essencial. O somato-essencial são informações sensoriais do corpo, como tato, pressão, temperatura, dor, propriocepção. E, além do visual e todos esses que eu falei, também o sistema vestibular. Alterações nesses sistemas sensoriais, eles predispõem o idoso à instabilidade e, consequentemente, a quedas, né? Essas quedas, por sua vez, podem resultar em fraturas ou lesões músculo-esqueléticas graves, inclusive a uma inatividade relativa que depois vai ficar difícil voltar, quando não é uma inatividade permanente, né? O ortopedista, ao abordar a saúde do idoso, percebe o corpo como uma estrutura interconectada, tudo ali tem que estar funcionando em conjunto. A perda sensorial compromete o equilíbrio e levanta a queda. Já falei, as quedas, por sua vez, resultam em lesões musculoesqueléticas como fratura. O medo de cair novamente leva à restrição de atividade ou à inatividade, o que agrava a perda neuromuscular, ou seja, da massa muscular, e da força, né, que é a sarcopenia, quando você tem perda progressiva de massa muscular e força associada ao envelhecimento, eles chamam isso de sarcopenia, né? Essa fraqueza muscular e essa inatividade, elas diminuem ainda mais a capacidade de resposta, ou seja, de retorno motora, e a propriocepção, né? Quer dizer, dificulta também essa qualidade sensorial da propriocepção, criando um ciclo vicioso de declínio funcional e maior risco de mais quedas. Então, temos que intervir e agir profilaticamente, se possível. A intervenção, portanto, não se limita a tratar a fratura, mas de reabilitar o equilíbrio e a força para prevenir futuras quedas, e isso exige integração e estimulação sensorial como um todo. Você tem que enxergar bem, você tem que ouvir bem, você tem que ter sensação de tato, você tem que ter sensação dos seus pés com pressão, temperatura adequado, né? Você tem que ter uma sensação espacial e você tem que estar com os ouvidos bons. Não pode ter desequilíbrio das pressões do ouvido, dos cristais. Por quê? Porque você precisa do seu equilíbrio para poder andar e ser autônomo. Com o envelhecimento, a diminuição da densidade óssea, a perda de massa e a força muscular, que é a sarcopenia, né? E a menor flexibilidade articular, porque nas suas articulações você está perdendo massa também, são comuns. Aumenta-se o risco, então, de osteoporose. O exercício, o exercício e a alimentação, ele impede ou modifica o aspecto da osteoporose. A osteoporose pode te levar a rompimentos de ossos sem queda, se for muito grave. E doenças articulares degenerativas, que você começa a degenerar articularmente a partir do dia que você nasceu, né? Isso aí vai sendo somado até quando você chega na minha idade, você já tem uns buraquinhos lá nas articulações. Mas se você trabalha, você coloca os lubrificantes adequados, trabalha, que eu digo assim, exercícios, você coloca os lubrificantes adequados, você dá o feedback para o córtex cerebral para ele criar rede neural, para manter aquilo ali azeitado, para amanhã você ter uma intenção e aquela resposta vir imediata para você fazer o movimento adequado, para você manter equilíbrio, né? Então, essas diminuições são doenças crônicas que afetam articulações, causando degeneração da cartilagem, alterações ósseas. Isso tudo, nós temos que ter uma atividade física regular, e a melhor forma de prevenir esses problemas musculoesqueléticos relacionados à idade, que eu acabei de falar um monte aí, o treinamento de força é essencial para prevenir a perda muscular, perda de massa, né? E aumentar a densidade óssea, ou seja, melhorar a densidade óssea do corpo, que o corpo começa a absorver melhor no metabolismo para repor os minerais, para manter ossos fortes. Exercícios de equilíbrio e coordenação são cruciais para prevenir quedas. Já falei N vezes nisso, né? Além disso, uma dieta equilibrada e fundamentada para a saúde dos ossos, músculos e articulações. E, eventualmente, algumas reposições de minerais, né? Que a gente tem perdas diárias motivadas por muitas coisas, inclusive má absorção, né? A gente padece muito da má absorção. E tendo má absorção, você tem que fazer, às vezes,
colocação, já que não é reposição, colocação de minerais. Perspectiva de um médico clínico geral. Olha, um clínico geral, um médico da família, por exemplo, ou um médico de comunidade, ele atua como um certo maestro, né, na orquestra, cuidando do idoso, sendo o ponto de entrada para a identificação precoce dos problemas, dos declínios sensoriais em qualquer setor, né, porque ele é um médico e ele não é um médico específico de ouvido, nariz, boca, rins, etc, etc. Não, ele é um médico clínico geral que conhece o que é um corpo estável, né? Então esse médico clínico geral, ou médico, se ele for da família ou da comunidade, ele é o maestro dessa orquestra do cuidado com o idoso, sendo o ponto de entrada para a identificação precoce de declínios sensoriais, quer dizer, a percepção dele, o diagnóstico dele em relação a se há declínio, se não há, se ele é relativo, se ele é pequeno, se ele é grande, e a coordenação de quais seriam as intervenções multidisciplinares para poder estabilizar o indivíduo. Esses profissionais, esse profissional é o primeiro ponto do contato do Sistema Único de Saúde, por exemplo, que resulta numa consulta inicial, que depois vão haver encaminhamentos necessários, se for necessário, né, para especialistas. A avaliação inicial deve incluir estado geral do paciente, a sensação subjetiva de bem-estar, se ele se sente com bem-estar, independente de problemas financeiros, mas se ele fisicamente se sente estável, se o nível de autonomia que ele tem, ele sai de casa, ele pega o carro dele, ou então pega uma condução para o centro, um ônibus, um metrô, alguma coisa, se ele tem capacidade de articular isso aí, né? Se ele tem essa autonomia, a qualidade de autovigilância e autocuidado, né? Ele está tomando cuidado para não cair, ele está tomando cuidado para não falar besteira, ele está tentando ouvir se está acontecendo alguma coisa, ver se está algum sinal, está dando alguma indicação para ele, né? E ele também ele está medindo seu peso, né? Ele está vendo seu índice de massa corporal, está medindo a cintura para ver se não está barrigudo demais, ele está tomando a pressão arterial para ver se ela está se mantendo, se ela não entrou em descontrole, e o exame dos pés, que é o estado da pele de sensibilidade, glicemia em jejum, para saber se o indivíduo é diabético, e uma olhada no pé para ver se ele tem pé deformado alguma coisa, porque a diabetes, em muitos casos, ela é assintomática, até que quando você sente o sintoma, ela já arrebentou. Clínico geral. O clínico geral tem uma visão mais abrangente da saúde do idoso, obviamente. Ele não é o especialista em cada sentido, mas é quem deve identificar queixas genéricas sensoriais iniciais e entender como elas vêm a interagir ou interligar com o seu bem-estar geral. Ou seja, causas e consequências. Por que você está sentindo isso? Vem de quê? Né? Ou não está sentindo, está tudo bem, o sistema está todo em ordem. Sua recomendação de autocuidado e estilo de vida saudável é a base da prevenção. Então, um clínico é o primeiro médico que vai te dizer que está tudo bem ou não e te mandar procurar o especialista se necessário. Continuando, né? Sua recomendação de autocuidado e estilo de vida saudável é a base para a prevenção. O papel encaminhador, né? Encaminhador desse médico é crucial. Quando ele percebe o declínio sensorial, ele aciona a rede de especialistas que seriam neurocientistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, ortopedistas, outros tipos de médico, oncologistas, se for o caso, que de repente você faz consultas precoces, você elimina alguma coisa que seja perigosa ou no futuro seja perigosa. Isso garante que o idoso receba atenção especializada e necessária. É óbvio que tem que ser feita uma triagem inicial, acompanhamento e coordenação, e o idoso pode não ter acesso a essas intervenções adequadas, e isso permitiria que o declínio sensorial dele progrida. Bom, algumas recomendações para autocuidado ou minimamente para o cuidado das pessoas em volta. Mas vamos falar de autocuidado, vamos pensar que você nesse momento está acordado, claro, sabendo que você está envelhecendo, ou você já está velho. Primeiro, você tem que ter um estilo de vida saudável, né? Qualidade de vida, bem-estar, sono, boa alimentação, boas experiências de vida, tem que ter meio social, dieta, atividade física, condições socioeconômicas, né? Isso aí não depende tanto do indivíduo, né? Se ele for aposentado, ele começa a ter um declínio aí no pior órgão do corpo humano, que é o bolso.
Bom, depois ele tem que ter o autocuidado, que é um fator protetor da própria saúde, ele tem que se observar, né, para proteger a sua própria saúde, atender suas próprias necessidades, com ou sem apoio de profissionais de saúde, cuidadores ou familiares, ou mesmo amigos. Ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Se ele não souber, se tiver um cuidado de alguém, aí já não é autocuidado, né? Ele tem que ter atividade física, essencial para a nutrição, oxigenação de órgãos, melhora de humor, proteção da articulação e músculo, além de auxiliar na prevenção e controle de doenças como diabetes, hipertensão, demência, osteoartrite, parará. Mesmo com dificuldades físicas, exercícios sentados são possíveis. Então, se você não tem capacidade, tem problema de propriocepção ou tem problema de labirinto vestibular, né? Se você tem problemas de se locomover por algum motivo, você pode fazer exercícios sentados. Existem exercícios sentados, é só você procurar na internet. Dieta saudável, alimentação rica em frutas, vegetais, leguminosas, beneficia tanto a saúde física quanto mental. Monitoramento sensorial é fundamental observar as suas mudanças sensoriais. Você está tonto, você está dando um passo, você pode mudar de posição, você titubeia, você está sentindo que o seu olfato está ruim, você está sentindo que o seu paladar está ruim, você está medindo a sua pressão, você está vendo sua glicemia, né? Você tem que ter um monitoramento para saber se a sua seu estado sensorial, né? Já falei sensorialidade várias vezes, toda vez eu erro. Muito bem. Tem que ter saúde mental. É importante reconhecer o seu estado de saúde, se há tristeza, solidão, depressão, ansiedade ou medo, e cuidar disso, né? Você está ficando triste, você está deprimido, você está se sentindo só? Se tiver jeito, corre atrás. Comunicação, estar ciente de dificuldades na audição, se você está ouvindo, se você está conseguindo falar, ser ouvido, né? Tem até uma piada que o marido pergunta para a mulher umas coisas umas 10 vezes, ela não responde. Ele chega no médico e fala assim: doutor, perguntei para minha mulher onde está meu chapéu hoje 10 vezes. Aí o médico depois chamou a mulher, falou, ele falou que perguntou para a senhora onde é o chapéu várias vezes. Ela falou, aí eu respondi 10 vezes para ele. Quer dizer, quem estava surdo era ele. Comunicação, estar ciente da dificuldade na audição, na compreensão de conversas. Outra coisa, se você está no ambiente, se você está conseguindo entender o que as pessoas estão falando, que isso tem a ver com a cognição. Às vezes as pessoas estão falando, você não está ouvindo bem, você tem baixa acuidade auditiva. Mas às vezes você está ouvindo o som, mas não está entendendo, aí você já está demenciando. Mas aí já não é você que vai cuidar disso, né? Porque quando você inicia a demência, se você tiver capacidade de dizer que está sentindo isso e procurar ajuda, mas aí eu não sei, daí para frente não sei o que acontece, né? Porque vai depender da sua família, vai depender dos conselhos do médico, não sei se tem gente que reverter ou paralisar, parece que por enquanto não. A comunicação deve ser, mas o ideal é você testar-se antes de qualquer sintoma desse. A comunicação deve ser adaptada, falando-se olhando nos olhos. Você consegue com leitura labial, você consegue compensar alguma perda auditiva. Cuidado para você não gritar se você estiver ouvindo pouco, porque quando você ouve pouco você tem tendência a falar mais alto. Acentuando entonações, não acentuar entonações, que pode parecer agressivo, utilizando expressões faciais e gestos para se comunicar melhor. Beleza. E ter participação social, incentivar a participação em grupos comunitários, perder a timidez, perder o medo, perder a vergonha, fazer atividades integrativas e complementares. Existe, por exemplo, yoga, existe meditação, existe acupuntura, são coisas muito boas que fazem muito bem. Fomentar conexões sociais é benéfico. Exemplos práticos e programas de estimulação sensorial para idosos. Essa parte aqui é a parte maior que tem. E existem vários, eu vou tentar fazer um resumo aqui, senão nós vamos ficar aqui a noite toda. A estimulação, à noite, porque aqui é noite, né? Não sei que hora que você está vendo aí. A estimulação sensorial é uma abordagem eficaz para promover a estimulação cognitiva e emocional em idosos, evocando memórias, melhorando a qualidade de vida e incentivando ao envolvimento. É essencial integrar atividades sensoriais na vida diária. Integrar é tê-las sempre por perto. E outra coisa, não é só de uma atividade, não é só física, equilíbrio, auditiva, da fala,
dos sabores, da audição, ouvir música, por exemplo, estimular a coisa para você estar sempre na ordem do dia, paladar, né? Então tem uma tabela aqui que ela sintetiza as principais alterações sensoriais no envelhecimento e os impactos. E tem a tabela 2, que apresenta exemplos práticos de atividade para estimular. Eu vou ter que ler assim muito en passant, porque é bom até que você tivesse a sua tabela para ver como é que você está. Por exemplo, paladar. Você está com perda de sensibilidade das papilas gustativas, menor produção de saliva, olfato, diminuição de neurônios olfativos, está com visão com perda de transparência da córnea, amarelecimento do cristalino, ou seja, o cristalino não está fazendo mais a acomodação, está com dificuldade de visão para perto, chamada presbiopia, diminuição de acuidade visual, independente se está com presbiopia ou não, campo visual, se você olhando para um lado consegue perceber o que está ao seu lado, adaptação à luz escura, às vezes as pessoas têm problema com isso. Se tem perda de sensibilidade no ouvido interno para sons agudos ou para sons de uma maneira geral, você não entende o que as pessoas estão falando. Alterações fisiológicas como comprometimento da compreensão da fala e do equilíbrio, porque isso tem a ver com o sistema vestibular. O tato, se você tem uma redução de sensibilidade nos pés ou nas mãos ou em alguma outra parte do corpo, se ela é uma dificuldade de percepção térmica, se ela é uma dificuldade de percepção de vibração do ambiente, que existe às vezes, uma boa parte da nossa audição está ligado à vibração das coisas à nossa volta. Diminuição isso aí já seria diminuição das fibras mielinizadas, né? Nossa, palavra difícil. Bom, os impactos funcionais. No paladar, dificuldade de saborear alimento, consumo excessivo de sal ou de açúcar, porque você não sente direito, malnutrição, redução do prazer de comer, o que te leva à tristeza. Olfato, redução da capacidade de sentir cheiros, menor prazer com a comida, porque a comida também tem odores agradáveis. Risco de segurança, ou seja, às vezes está o gás escapando, você não está sentindo. Comida estragada, você não sentiu. E isso aí significa declínio cognitivo. Visão, dificuldade de foco, dificuldade de leitura, de mobilidade dos olhos, de acompanhar a linha de uma leitura, desorientação espacial, né, por causa da visão, alucinações, você viu uma coisa que não deu um flash de luz, alguma coisa assim, aumento do risco de quedas em função disso e declínio cognitivo, em função de não estar enxergando bem. Dificuldade na audição, dificuldade de comunicação, isolamento social, problemas de impactos funcionais, problemas de equilíbrio, que são impactos funcionais, declínio cognitivo e depressão, impactos psicológicos. E o tato, dificuldade de perceber texturas, temperaturas, isso é muito perigoso, dor, né? Às vezes uma coisa está te machucando, você não está sentindo. Aumento do risco de lesões, queimaduras e feridas, se você está com o tato alterado, instabilidade postural e quedas. Agora, existem as atividades de estimulação sensorial e seus benefícios por cada um dos sentidos. Então, o olfato, você pode fazer oficinas de aromoterapia, lavanda, café e pinho, cheirar aromas familiares, audição, sessões de audição de canções populares, músicas da juventude que você gostava, para você ter memória auditiva e memória psicológica, para você ficar se sentindo bem. O tato, manuseio de diferentes texturas de tecidos, de coisas de uma maneira geral. Visão, atividades artísticas, pintura, desenho, colagem com cores vivas e jogos disso. Jogos de memória com imagem, sem imagem, observação da natureza. O paladar, degustar com orientação alimentos com diferentes textos, sabores e texturas, para você saber se você está percebendo. Estimular o paladar para você voltar a ter prazer. Uso de ervas e especiarias na culinária para aumentar a sensação de sabor. Multissensorial, programas com Snowzelen, que aqui embaixo as técnicas de Slow são conhecidas como terapia multissensorial, consiste em criar um ambiente controlado e estimulante para promover o bem-estar. Então, exercícios, técnicas de Snowzelen, arte e terapia baseada em mindfulness, ou seja, atenção profunda, multissensorial, de todas as sensorialidades,
Programa Snows novamente, arte terapia, exercícios físicos e cognitivos, por exemplo, pilates com foco sensorial, com foco em equilíbrio e atividades em grupo dentro ou fora das atividades corporais, né? Isso aí traz benefícios de atenção, percepção, estímulo do paladar, prazer, estimulação cognitiva e emocional, redução de depressão, de ansiedade. E os profissionais para o paladar seriam terapeutas ocupacionais, nutricionistas e cuidadores. O multissensorial seriam neurocientistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e treinadores, etc. Bom, agora nós temos exemplos de programas multissensoriais e suas aplicações. Os programas de estimulação cognitiva e motora demonstram um impacto benéfico, claro, na saúde física e mental dos idosos, mesmo aqueles que já têm algum tipo de comprometimento funcional, porque o cérebro é neuroplástico, então ele recria ou cria, estabelece aumento de vias neurais para você ter menor utilização. Por quê? Porque você está sempre dando um feedback para ele e ele te dá o feedback também, te responde. Tais programas são essenciais para a manutenção das funções. Técnica de Snows, deve ser Snowesling. Eu vou ler Snowesling, tá? Não sei se está certo. Por exemplo, são a base dos programas de intervenção multissensorial que visam estimular competências cognitivas, reduzir a ansiedade, tensão, promover conforto aos participantes. Esse programa Arte com Sentido utiliza arte, música, poesia, mindfulness para promover bem-estar mental, diminuir a depressão e aumentar a qualidade de vida. O Snowesling, também conhecido como terapia multissensorial, consiste em criar um ambiente controlado e estimulante para promover o bem-estar, estimulação sensorial em indivíduos com diversas necessidades, incluindo aqueles com deficiência mental, aqueles que têm autismo ou que já estão na fase de demência, entre outros problemas que a pessoa pode ter e que ela poderia ser trabalhada com essas técnicas de Snowesling. Além das abordagens tradicionais, as tecnologias digitais também oferecem novas oportunidades, né? Aplicações como as descritas abaixo podem estimular os sentidos através de fotografias, vídeos, jogos interativos, revivendo memórias e estimulando capacidade cognitiva. Essa questão da digitalidade, né? A digitalidade ela nos ajuda a simular situações quando, por exemplo, uma pessoa mais velha de repente não pode viajar, não tem quem leva, mas tem ali perto dela alguns laboratórios, algumas práticas, alguns centros fitoterápicos que trabalham com isso. Técnicas digitais, por exemplo, em um contexto educacional, tecnologias digitais como lousas interativas, plataformas de aprendizagem online, softwares educativos e aplicativos móveis podem ser utilizados para otimizar processos de ensino-aprendizagem. E aqueles simuladores, né, que nós trabalhamos lá, os óculos de realidade aumentada e tal, que eu já falei no programa lá, no outro programa. Considerações finais. O envelhecimento é um processo intrinsecamente variável, né, e o estilo de vida do indivíduo desempenha um papel fundamental na forma como ele se manifesta. A manutenção da sensorialidade e da proficiência cognitiva física, cognitiva já é mental, né? Proficiência cognitiva e física na terceira idade exige abordagem holística, e com isso quer dizer que você precisa de todos os fatores disponíveis do seu todo, que é você, né? Em vários sentidos, e profundamente personalizada, porque você é um indivíduo, cada pessoa tem uma genética diferente, sofre por motivos diferentes. Tem gente que não passa por nenhum problema até o final da vida, né? A colaboração sinérgica entre neurocientistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, ortopedistas, médicos de clínica geral, etc., é essencial para a elaboração e execução de um plano cuidadoso e eficaz. Apesar dos desafios inerentes ao envelhecimento, a neuroplasticidade cerebral oferece a janela contínua de oportunidades para adaptação e aprimoramento. A ideia é que você se mantenha ativo e autônomo, com qualidade de vida elevada. E no futuro, há uma clara necessidade de mais pesquisa para aprofundar a compreensão dos benefícios de métodos específicos, como o Pilates, que é bastante razoável, fácil, muita gente faz um bem danado. A própria yoga, né? A estabilidade do sistema sensório-motor em idosos. É igualmente importante explorar a eficácia das novas gerontotecnologias, que são programas de intervenção multissensoriais, sendo que a gerontotecnologia refere-se ao uso de várias tecnologias para melhorar a qualidade de vida de idosos,
abrangendo desde o desenvolvimento de produtos e serviços até a aplicação de técnicas que auxiliam na adaptação às mudanças relacionadas ao envelhecimento, programas que fazem assessoramento remoto, ligados a celulares, ligados a plugs na própria pessoa, um programa chamado Help aí, que ajuda pessoas que são pós-operadas e grávidas, com risco de neném, e pessoas idosas. As intervenções multissensoriais referem-se ao tipo de intervenção terapêutica ou educacional que utiliza múltiplos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar, propriocepção e sistema vestibular. O conhecimento acumulado dos neurocientistas e profissionais afins deve ser traduzido em estratégias bem mais ou muito mais eficientes para a educação e ações que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos em geral, garantindo que o envelhecimento seja uma fase na vida plena e com muito propósito. Bom, então andamos, o vídeo acabou ficando muito grande, mas eu agradeço você ter estado aqui conosco. Passa esse vídeo para frente, deixa seu like, compartilha, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!